As teorias da doutrina intermediária e do vácuo. A biografia de Nagarjuna, traduzida por Kumarajiva, descreve-lhe as atividades da seguinte maneira, abre aspas, ele trabalhou para disseminar por toda parte a clara compreensão do Mahayana, escreveu os 100.000 versos do Upadesha, comentários, os 5.000 versos do Sogon Butsudon-ron, os 5.000 versos do Daiji Benron, os 5.000 versos do Churon, fazendo com que os ensinamentos da Mahayana florescessem abundantemente na Índia. Escreveu também os 100.000 versos do Muiron. Fecha aspas. O título exato e natureza dessas obras não precisam nos preocupar aqui, mas é importante notar que o Tripitaka em chinês contém uma coletânea de trabalhos atribuídos ao Bodhisattva Nagarjuna, que somam 20 obras em 154 capítulos. Embora se diga que Nagarjuna viveu até os 100, 150 ou mesmo 200 anos, essa produção seria, ainda assim, espantosa para um único indivíduo. O fato, naturalmente, é que, embora a coletânea contenha, sem dúvida, obras de autoria do próprio Nagarjuna, ela inclui também trabalhos de outros autores que, por uma ou outra razão, lhe foram atribuídos. Mesmo no caso do famoso Mahaprajna Paramitopadesha, ou Daiti Doron, um comentário em 100 capítulos do Mahaprajna Paramita Sutra, citado por nós anteriormente, há alguma dúvida hoje se é realmente trabalho de Nagarjuna. Não obstante, nenhuma dúvida pode haver sobre a questão da grande importância e qualidade extremamente alta desses trabalhos filosóficos sobre a doutrina Mahayana que circulam sob o nome de Nagarjuna. O estudioso budista japonês Mitsuyoshi Saigusa, ao analisar a grande importância dos trabalhos de Nagarjuna na esfera da filosofia, divide-os em 5 categorias. A primeira consiste do Churon, ou Madhyamika Karika, o Junimon-ron, ou Dvadasha Nikaya Shastra, e o Kushichijuron, ou Shunyata Saptati. São os trabalhos dessa primeira categoria que dão expressão ao famoso conceito de Churon, ou doutrina intermediária, de Nagarjuna. Embora referências ao conceito sejam encontradas também em trabalhos em outras categorias, como o Daitiron. O mais importante de todos é o Churon em 4 capítulos, que consiste de versos de autoria de Nagarjuna e comentários de outro monge, chamado Pingala. O Churon inicia-se com versos de saudação que dizem o seguinte, abre aspas, a originação dependente, que não é destruída, não vem a ser, não é cortada, não é duradoura, não é única, não é múltipla, não vem, não vai, reticências. Este é o mais alto bem, que transcende o vazio das palavras. Assim assinou o Buda. Eu saúdo a ele, o mais eminente dos expositores do caminho. Fecha aspas. Aqui somos apresentados imediatamente ao chamado Hapuchodo, ou caminho do meio da negação óctupla, que se caracteriza pelas 8 negações de nascimento, não extinção, negações de não nascimento, não extinção, não cessação, não permanência, não conformidade, não diversidade, não vinda e não ida. A primeira coisa a notar a respeito dessa negação óctupla, que nos leva de um golpe ao núcleo do pensamento de Nagarjuna, é que a palavra óctupla
não pretende ser limitadora. O significado não é de 8 negações, nem mais nem menos, mas sim numerosas negações, ou mesmo infinitas negações. É através desse processo de negação de todos os possíveis conceitos que chegamos à compreensão do shunyata, ou vazio, que constitui o âmago de sua filosofia de doutrina intermediária. É muito importante notar, porém, que o ku, ou vazio, a que chegamos através desse processo de negação, não é a mesma coisa que o mero nada. É descrito como vazio ou como vácuo, porque negamos todas as possíveis características ou qualidades que poderiam ser geralmente usadas para descrevê-lo, mas é totalmente diferente, em sua natureza essencial, do tipo de nada costumeiramente associado ao pensamento nihilista. Esse simples nada, ou não ser, que é o oposto de ser, seria naturalmente negado no pensamento de Nagarjuna, com todos os demais conceitos. O verdadeiro vazio da doutrina intermediária é, por conseguinte, um nada que transcende por igual o não ser e o ser. Coisa alguma pode nascer do mero nada, mas do vazio da doutrina intermediária, que é um tipo de potencialidade infinita, qualquer coisa e todas as coisas podem nascer ou serem produzidas, dependendo de que causas venham a afetá-lo. Numerosos objetos e fenômenos parecem, ao observador comum, nascer do nada. Mas o que precede não é, de fato, o nada, mas o estado de ku, ou potencialidade, que Nagarjuna descreve. O fundo filosófico desse conceito de vazio retroage à chamada cadeia dos 12 elos, da causação pregada por Shakyamuni, e que foi descrita em O Buda Vivo. Segundo ela, nem seres nem fatos existem de todo separados no mundo. Todos estão ligados a outros seres e fatos através da cadeia de causação ou originação. Nagarjuna demonstra esse aspecto de interdependência em seu Churon, seção 10, com o exemplo do fogo e da lenha. É uma analogia notavelmente simples e prosaica, mas que ao mesmo tempo ajuda-nos muito a esclarecer o difícil e complexo conceito de vazio, na maneira como funciona em sua doutrina do caminho do meio. Vejamos em vista disso como desenvolve essa analogia. Segundo o argumento de Nagarjuna, o fogo não pode queimar a menos que tenha lenha com que se alimentar, e nesse sentido tem que possuir lenha para existir. Analogamente, lenha não pode ser chamada de lenha a menos que o fogo exista, ou só poderia ser caracterizada como pedaços de madeira. Em outras palavras, não se pode dizer que fogo ou lenha tenham a menor existência absoluta independentes um do outro. Ainda assim, ao mesmo tempo, não podemos dizer que não existam absolutamente. Eles existem num estado de vazio, ou potencialidade, esperando um pelo outro para chamar existência concreta, para ganhar existência concreta. Todos os seres compartilham dessa mesma natureza dependente. Todos os seres compartilham dessa mesma natureza dependente, surgindo através de causação. E é isso o que se descreve com o conceito de ku, ou vazio. Não é nem ser nem não ser, mas um estado que transcende a ambos. Mas ainda que conceitos tais como causação e vazio pareçam explicar, de uma vez por toda, a natureza de todos os seres e o processo pelo qual vem a existir, temos que nos cuidar para não supor que a situação é realmente tão simples assim. Nagarjuna, é preciso notar, diz, abre aspas, falamos de todas as coisas como vazias, já que são dependentes em sua originação. Mas esse vazio não é mais do que uma hipótese relativa. Este é o verdadeiro caminho do meio. Fecha aspas. Isto é exatamente como o conceito de vazio é alcançado negando-se o ser e o não ser.
isto é, exatamente como o conceito de vazio é alcançado negando-se o ser e o não ser. Assim também o conceito de vazio, por seu lado, deve ser negado. O verdadeiro caminho do meio, por conseguinte, consiste desse processo de negação perpétua. Constitui uma tentativa de descrever a interdependência de potencialidade e lugar, postulando continuamente o que não é. Uma das razões dessa ênfase na negação no pensamento de Nagarjuna é encontrada nas opiniões que prevaleciam no mundo do pensamento budista em sua época. A segunda categoria das obras de Nagarjuna, conforme a definição de Mitsuyoshi Saigusa mencionada acima, que as divide em 5 categorias, inclui as obras intituladas Vigraha Vyavartani ou Ejoron e Yukti Shastika Karika ou Rokujuju Nyori-ron. A finalidade dessas obras foi combater as teses da escola Theravada ou Sarvastivada do budismo Hinayana. Então, repetindo aqui, a segunda categoria das obras de Nagarjuna, conforme a definição de Mitsuyoshi Saigusa, mencionada acima, que as divide em 5 categorias, inclui as obras intituladas Vigraha Vyavartani, ou Ejoron, e Yukti Shastika Karika, ou Rokujuju Nyori-ron. A finalidade dessas obras foi combater as teses da escola Theravada ou Sarvastivada do budismo Hinayana. Essa escola, ainda muito poderosa na época de Nagarjuna, insistia na realidade final de todos os fenômenos e dedicava suas energias à exposição do Abhidharma a fim de sustentar tal tese. Nagarjuna procurou denunciar o erro de suas asserções, expondo suas próprias ideias sobre o vazio de todos os fenômenos. Além disso, atacou não só os erros doutrinários dentro do budismo, mas também as teorias de escolas não budistas de filosofia, esforçando-se para refutar aquelas que defendiam interpretações nihilistas do conceito de vazio. Finalmente, conforme dissemos acima, Nagarjuna enfatizou a necessidade de ir além dos conceitos fixos. No Churon declara, abre aspas, os vários Budas pregaram, às vezes, a existência do ego, às vezes a existência do não-ego, e às vezes a não existência nem do ego nem do não-ego, fecha aspas. Em outro trecho diz, abre aspas, os que apegam à ideia do vazio apenas, são incuráveis. Os que se apegam à ideia do vazio apenas são incuráveis, fecha aspas. Isto é, temos que negar não só os conceitos de ser e não ser, mas também o do vazio, pois só fazendo isso poderemos compreender a verdadeira ausência de autonatureza, que é característica de todas as coisas, a verdadeira natureza do vazio. O argumento que Nagarjuna apresenta aqui é que o indivíduo não se deve permitir tornar-se prisioneiro de meras palavras tais como causação dependente ou vazio, e desse modo interpretar os dharmas ou fenômenos do mundo como possuindo alguma natureza fixa ou irrevogável. Fazê-lo implica perder automaticamente de vista o verdadeiro vazio ou ausência de características definíveis, que constitui sua essência. Nagarjuna, por conseguinte, insiste em que o homem não deve, em hipótese alguma, entender conceitos tais como a causação dependente, ensinado por Shakyamuni, ou a doutrina do caminho do meio, que ele mesmo formula, em termos de meras palavras. Em vez disso, trata-se de ideais a serem realizados e tornados concretos através da prática incessante do caminho do Buda. Sua filosofia, acho eu, será devidamente compreendida não como um sistema de termos e conceitos intelectuais, mas como um programa de ação. É importante notar que a maior parte das numerosas obras de Nagarjuna foram, na verdade,
produto de debates concretos que ele manteve com seus contemporâneos e não fruto de especulação solitária. Além disso, muitas delas são dedicadas a descrições das práticas apropriadas a um bodhisattva da fé Mahayana. O Mahaprajna Paramitopadesha, ou Daiti Doron, tem mais a natureza de uma enciclopédia da filosofia budista, mas ela, também, em sua centena de capítulos, reflete o caráter de seu autor, que evoluiu do estudo juvenil do brahmanismo para o interesse pelos tratados sobre o Abhidharma da escola Hinayana, e daí, após numerosas viagens pelo país, para o estudo rigoroso que conseguiu localizar e absorver. Descartes, depois de viajar por numerosos países, chegou à sua famosa conclusão: cogito ergo sum. Nagarjuna, após sua extensa pesquisa de textos Mahayanas, chegou à convicção de que todas as coisas são vazias. O primeiro é considerado como o fundador da moderna filosofia ocidental e o último como o pai da filosofia budista, tal como é conhecida na Ásia Oriental. Atualmente, filósofos ocidentais estão começando a sentir grande interesse pelo pensamento budista e pela filosofia de Nagarjuna em particular. Numerosas razões poderiam ser citadas para explicar esse fenômeno de alta significação. Entre elas está o fato de que Nagarjuna, embora tivesse vivido mais de 1000 anos antes de Descartes, já lançaram um ataque devastador contra a preocupação excessiva com o conceito de ser, conceito este tão fundamental na filosofia ocidental. Não é de admirar, portanto, que os filósofos do Ocidente, agora que estão conhecendo a natureza de suas realizações, mostrem-se ansiosos para lhe compreender melhor as ideias.